Oi, crianças, bom dia! Estou aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa e hoje em um ambiente diferente. Estão reconhecendo o nosso IC? Devido às aulas presenciais, eu acabei gravando a aulinha de vocês aqui também para a gente matar um pouquinho a saudade do nosso espaço. E hoje nós vamos trabalhar com verbo. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para nos abençoar, para que a nossa manhã seja bem proveitosa. E eu já inicio fazendo a revisão da nossa aulinha anterior. Na aula anterior, nós estudamos contexto misto. Inclusive, eu estou aguardando as produções de quem ainda não trouxe. Nós percebemos que o texto misto ele é muito parecido com o texto narrativo, até porque ele prioriza, a maior parte dele é de narração. A introdução do texto misto, ela é uma introdução de uma narração, como vocês conhecem, onde nós temos que responder as perguntinhas: quando aconteceu, onde aconteceu e o que aconteceu. A única diferença é que o desenvolvimento entra a parte de descrição. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai descrever o local onde o fato aconteceu e no segundo parágrafo você vai falar dos personagens envolvidos. A conclusão é a mesma da narração, com as consequências do fato. Hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo novo. Hoje nós vamos trabalhar com verbo. O modo indicativo vocês já conhecem. O modo indicativo foi bastante trabalhado já, não é? Hoje nós vamos ver o modo subjuntivo. E aí eu pergunto a vocês, o que é verbo? Vamos ler junto comigo aí a definição? Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Os verbos flexionam-se em número, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Em modo, nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo, que nós vamos ver hoje, o modo imperativo. Hoje nós vamos ficar com o modo do verbo, com o modo subjuntivo. Mas antes, gente, só recapitulando com vocês, nós sabemos que quando eu falo de flexão de número, eu me refiro ao singular e ao plural, não é verdade? Pessoa, acabei de falar, primeira do singular e do plural, eu e nós, segunda do singular e do plural, tu e vós, terceira do singular e do plural, ele e eles. A flexão de modo, indicativo, subjuntivo, imperativo e as formas nominais. O infinitivo, quando é o próprio nome do verbo. Se ele tem a terminação AR, cantar, por exemplo, se ele é com a segunda terminação ER, beber, por exemplo, ou a terceira terminação é o nome do próprio verbo, dividir. Particípio e gerúndio, com as terminações no particípio DO, no gerúndio DNO. Isso aí vocês já conhecem, é conteúdo do quarto ano. Então, gente, falando dos tempos verbais, vocês aprenderam que no indicativo nós conjugamos em 6 tempos verbais, não é? Presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. O modo subjuntivo são apenas 3, presente, pretérito e futuro. O modo imperativo apenas 2, imperativo negativo e afirmativo. Lembrando que o modo imperativo a gente não vê hoje com detalhes, mas se você souber conjugar o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, ele deriva desses dois. É muito tranquilo. Hoje nós vamos focar no modo subjuntivo. Gente, quando eu falo do modo indicativo, eu estou indicando, eu estou afirmando algo que aconteceu, que vai acontecer ou que está acontecendo. O modo subjuntivo, eu não tenho esta afirmação, essa certeza. O modo subjuntivo, ele transmite para mim algo que é hipotético, algo que é desejado. Eu quero que aconteça, mas eu não dou a certeza de que isso pode acontecer. Olha o que diz aí sobre o modo subjuntivo. É usado para transmitir um acontecimento irreal, hipotético ou desejado, ou seja, de possível realização, mas ainda incerto. Através dos tempos verbais do modo subjuntivo, expressam-se ações imprecisas que ainda não foram realizadas e que dependem de outras para que aconteçam. E aí, gente, eu falei para vocês que são 3 conjugações: no presente do subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo e no futuro, não é?
Vamos observar aí como se conjuga esse tempo verbal. O presente do subjuntivo, podendo indicar uma ação presente ou futura, é usado para indicar desejo, hipótese e suposições. Olhem a diferença. O presente do indicativo eu uso apenas o pronome pessoal do caso reto, não é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Para conjugar o modo subjuntivo, eu preciso usar que eu. Observem aí embaixo, que eu viaje. O verbo viajar é da primeira conjugação. Eu troco o a por é. Se eu tenho um verbo da segunda ou da terceira conjugação, por exemplo, beber, que eu beba, eu troco o é por a. A única troca que acontece é essa, dividir, que eu divida, eu troco o i por a. E ele vai até o final, seguindo com a. No caso aqui da primeira conjugação, é o único que eu troco por é. E fica que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem. Observem que a única mudança do modo indicativo para o modo subjuntivo é esta troca, a terminação. Se ele é da primeira conjugação, eu troco o a por é. Se ele é da segunda ou da terceira conjugação, eu troco o é ou o i por a. Só faço essa troca. No pretérito do subjuntivo, ao invés de colocar que eu, observe aí embaixo o que é que eu coloco? Se eu. Olha o que ele indica, uma ação presente, passada ou futura, usado para expressar desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados a outros. É uma condição, ele não dá certeza de que vai viajar. Mas olha o que ele fala, se eu viajasse, se tu viajasses, se ele viajasse, se nós viajássemos, não esqueceu o acento, se vós viajasseis, se eles viajassem. Observem que no pretérito imperfeito do subjuntivo, eu uso sempre o SS, tá? Se eu viajasse, se eu bebesse, se eu comesse, se eu dividisse, ok? Vamos para o terceiro, futuro do subjuntivo. Expressa eventualidade e possibilidade, indicando uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer. E eu desejo que isso aconteça. Ele é conjugado sempre, gente, com a partícula quando. E aí eu peço que vocês acompanhem comigo, leiam juntos comigo. Quando eu viajar. No futuro do subjuntivo, eu vou usar o verbo do infinitivo, o nome do verbo, certo? E conjugo quando eu viajar, quando tu viajares, quando ele viajar, quando nós viajarmos, quando vós viajardes. Observe que do tu para o vós eu mudo o R por D. Estão vendo aí? Quando eles viajarem. Então, gente, o modo subjuntivo é apenas isso. Muito fácil, não é? Vamos treinar para a gente ficar sabendo direitinho o modo subjuntivo. E agora eu quero apresentar para vocês, de uma maneira mais superficial, o modo imperativo. Como o próprio nome diz, o imperativo, gente, ele dá uma ordem, ele impera, ou um pedido, ou até mesmo um conselho. Os exemplos que eu coloquei aí, um convite, um comando, uma súplica. Nós usamos muito o modo imperativo nas propagandas, quando a gente faz aquele apelo para que a pessoa compre algo. Quando a gente faz também aquelas campanhas de conscientização, não jogue lixo na rua, cuide do meio ambiente, não é? Eu coloquei uns exemplos para ficar melhor, para que a gente entenda. Pare com essa brincadeira. Eu estou um pedido, dependendo do meu tom de voz, é até uma ordem. Jogue o lixo fora, por favor. O por favor já indica que eu estou fazendo um pedido, não é? Resolva esse problema rápido. Vai fazer o dever de casa. Sai da frente, para. São frases que estão ou dando uma ordem, ou fazendo um convite, ou um comando, um conselho, uma súplica. É o modo imperativo. Mas eu não vou apresentar para vocês hoje como se conjuga, para não confundir. Quero mostrar para vocês uma coisa bem legal, que é construindo a nossa ortografia de hoje. É uma curiosidade, ao mesmo tempo que vocês no dia a dia sabem utilizar direitinho. Quando é que eu uso palavras com ão, am ou ão, aotil?
As palavras têm com acento e têm sem acento. Observem, se eu estou falando, por exemplo, falaram, disseram, ouviram, no passado, eu vou usar AM no final. Porque se eu colocar a, tio, o, vai mudar a minha pronúncia. Vai deixar de ser uma paroxítona, falaram, a sílaba forte, a penúltima sílaba, e vai passar a ser uma oxítona, falarão. E isso, gente, eu utilizo no futuro e não no passado. Então, a regra é muito simples. Quando é que eu uso a, tio, o? Quando eu estou me referindo ao futuro. Falarão, eles cantaram, eles viajaram. Quando é que eu uso AM? Quando eu estiver no passado. Eles falaram, eles correram, eles estudaram. Isso é tranquilo, não é? E o tem com acento e tem sem acento, a pronúncia é a mesma. Diferente das palavras com AM, aotil no final, que muda a pronúncia, que passa de uma oxítona para uma paroxítona, o tem tem a mesma pronúncia. É muito simples. Tem sem acento eu uso na terceira pessoa do singular, tem com acento na terceira pessoa do plural. Toda vida que eu estiver me referindo a uma pessoa, tem sem acento. Se estiver no plural, tem com acento. A regra está aí para que a gente possa fazer a leitura. Tem com acento circunflexo está na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Olha o exemplo. Estas cartas antigas têm um valor muito especial. As cartas têm com acento, porque as cartas estão no plural. Tem sem acento circunflexo, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Olha o exemplo. Ela tem olhos verdes. Ela, uma pessoa singular, tem sem acento. Tranquila a ortografia, não é, gente? Também com os verbos. E aí a nossa aulinha ela vai ficando por aqui, mas vocês têm umas atividades e a aulinha está recheada. Eu coloquei as atividades principais que estão aí neste retângulo rosa. A atividade da página 256, 257, 258 é a revisão de verbo. Palavras com a ou ão, 265. E palavras com tem, sem acento e tem com acento, 272. Na lateral tem outras questões que eu gostaria que no decorrer da semana vocês fossem realizando, porque o nosso conteúdo de verbo ele é bem extenso. Então é interessante que vocês façam, que vocês não deixem sem fazer. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar advérbio e o modo imperativo. Revisem a aulinha. As crianças que não estão nas aulas remotas também vão olhar para este vídeo, porque é interessante que a gente revise. É um conteúdo importante para que vocês tenham, para que vocês saiam do quinto ano conhecendo. Até a nossa próxima aula. Um beijo grande da tia Kelly. Fiquem todos com Deus.